Sejam bem-vindos a mais um episódio do LTubeCast, o seu podcast sensacional. E aí, tudo bem, Fernando Barreto? Eu tô bem demais da conta. Tá com saudade de você, cara. Quanto tempo? Pois é. Final de ano, né, gente? Não sei vocês, né? Eu não sou mais o mesmo do que eu era. Agora eu sou outro, com alguns quilos a mais. É, final de ano aí, bastante desafiador, fisicamente e emocionalmente, diga-se de passagem, né? Mas estamos firmes na batalha. Hoje, um episódio poderoso, quase inédito no cenário nacional, mas não é. Aguardem. E hoje a gente vai falar com quem, meu querido Barreto? O maior guitarrista do Centro-Oeste. Tô brincando. Também é. A gente vai conversar hoje com um dos maiores especialistas em empilhadeiras. Empilhadeiras? Empilhadeiras. O que é uma empilhadeira? Eu vou deixar pra ele falar. Ah, então tá bom. Cara, mas eu tô esquecendo do nosso esqueminha aqui, a cara dele. Sejam muito bem-vindos ao podcast, ao LTubeCast, o podcast que te leva pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. O lado. Entendeu? Vocês vão entender essa jogada. Pra cima, pra baixo. Gente, nós vamos receber aqui hoje um dos maiores especialistas em empilhadeiras. O nome dele é Carlos. Não vou falar muito sobre não, porque o currículo desse cara também é extenso pra caramba. Ele que vai contar as histórias da vida dele aí, da carreira dele. Mas ele é especialista em empilhadeiras aí com 11 anos de frequência nesse Brasilzão afora. Começou lá de baixo, se tornou gerente de uma das maiores empresas que tem um crescimento exponencial mais evidente no país. E hoje é sócio da Cometa 62. Cometa 62, né, Carlos? Cometa 62 Baterias e mais o conglomerado de empresas do grupo. O cara tá destruindo positivamente o mercado. E até nos bastidores nós falamos aí que é por isso que vem essa questão do inédito, né? E a gente tem esse carinho de poder proporcionar e trazer pessoas de peso aqui pra gente. Eu não quero falar mais nada, não. É com você, meu amigo. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, né, para quem está nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que eu vou fazer um recorte dessa introdução e fazer meu release com essa introdução de vocês, porque, assim, fico lisonjeado pelas palavras e vai ser um bate-papo muito legal. A gente está aqui para agregar, né, para falar um pouco, não só da vida, mas também do nosso ramo, porque como a gente falou até no off, o nosso ramo ele é um pouco privilegiado com oportunidade de se falar. E é um ramo muito importante, né, que desde o alimento até as vacinas do Covid passaram por uma empilhadeira. Olha. Então, assim, vai ser muito, acho que vai agregar muito e trazer um conhecimento para quem às vezes não conhece muito sobre o nosso ramo, sobre a nossa área de atuação. Né? Gostei. Já ganhei meu boné, viu? Meu boné aqui. E antes da gente começar, que o Fernando já tá ali com a metralhadora pronta pro Carlão, se inscreva no nosso canal, @L2Bcast. Vem aqui, você vai ouvir não só o Carlos, mas outras pessoas que podem te levar a outro nível de conhecimento. Beleza? Esse episódio, você vai ter, não uma, duas, vai ter várias chaves. Já dá uma curtidinha ali, já, aperta lá assim, não vai cair seu dedinho, não. Vai lá, faz isso. Manda. Carlão, vamos fazer um ritual que a gente fazia antigamente, né? Quando a gente tocávamos juntos, né? Que eu já falei isso em alguns treinamentos. Nós tínhamos um ritual da época que nós tínhamos banda, que antes de começar qualquer show, e isso aqui vai ser um show também, era de pegar na mão de todo mundo e falava, nós nos encontramos no final. Nós nos encontramos no final. É verdade. Era muito legal. Cara, isso aí é bacana. Só para falar sobre isso, eu acho que foi eu que trouxe essa ideia. Foi sim. Porque posso até contar de onde veio isso, e eu também uso isso hoje. Sempre que a gente sai para uma manutenção, para um atendimento, para uma reunião, a gente tem esse hábito ainda de falar, cara, te vejo no final. É tipo assim, é um trem. A gente vai partir agora e a gente se encontra lá no final. E a gente tinha esse hábito mesmo, e é um hábito que eu aprendi com esse AC/DC. Os caras estão lá com 70 anos e no documentário deles do Netflix mostra que antes do show os velhinhos vão lá, o trem se encontra, só que eles falam o trem se encontra lá no final. E aí a gente tinha esse hábito e assim, cara, é algo, me arrepia, sabe? Hoje, quando a gente vai para uma reunião, se a gente vai para um pitch de venda, seja o que for, a gente tem esse negócio e a gente tinha esse hábito, a gente se encontra no final. Né? Cara, que massa. Tudo tem um... se existe é porque tem história, igual placa, né? Se tem placa é porque tem história. Sim. Ô, Carlão, eu tive o prazer de acompanhar o teu trabalho aí já, desde que nós nos conhecemos, te conheci, fui vendo o que você fazia. Mas foi ano passado aquela feira que eu fui lá te prestigiar. E uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive falando do pitch, né? O pitch de venda dessa palestra
foi principalmente sobre o potencial que foram as empilhadeiras em transportar algo de grande valor, como, por exemplo, as vacinas Covid. Cara, muita gente, você falou isso pra gente no off, muitas pessoas ainda descompreendem o que é a empilhadeira no cenário nacional e no cenário mundial. E você trouxe isso de uma forma muito rica na sua palestra. Até que, não sei se gravaram a palestra, enfim, se gravaram, cara, depois você fala onde é que tá, que a turma tem que assistir. Mas conta pra gente, bicho, como que começa esse rolê da empilhadeira e como que isso afeta na economia e na sociedade? Pra quem não conhece, o que é uma E aí, empilhadeira pra quem não... mesmo? Porque tem uma Boa, turma que não conhece. Perfeito. A gente conhece que a gente tá acostumado com a indústria, mas quem não conhece? É verdade. Boa, Leandro, boa. Sim. Algo muito importante da empilhadeira, eu costumo sempre dizer que a gente não pode viajar no tempo, mas a gente pode acelerar e otimizar o tempo. E a empilhadeira, eu considero que ela foi um otimizador, um acelerador de tempo. Como assim, Carlos? A empilhadeira ela surge ali do meio para o fim da Segunda Guerra Mundial. Fazendo o quê? No meio da Segunda Guerra, você tinha muita munição, coisas pesadas, matéria-prima pesada. E uma empresa criou, que foi a Clark Company, que até hoje existe, que na época não trabalhava com empilhadeiras, trabalhava com cilindros. E eles criaram um equipamento que não chamava empilhadeira, chamava Truck Tractor, para movimentar ali internamente o seu material, que era pesado, uma matéria-prima pesada. E as outras empresas começaram a ver aquilo. Falaram, cara, a gente quer isso também para movimentar e otimizar o nosso tempo, para começar a armazenar as coisas. Só que nesse momento, a empilhadeira, para quem não sabe, daí tá assistindo, ela tem duas lanças, né, que você pode armazenar o material, né, de forma vertical, na horizontal, mas a verticalização, ela tá 100% ligada à empilhadeira. E a verticalização, ela tá ligada ao quê? A você ocupar 100% do seu espaço, né? Então, você dinheiro, tempo, espaço, né? E aí, um pouco a mais à frente, a empilhadeira passa a ter lanças, né, criadas pela Yali, que também é uma marca que existe até hoje. E, bem resumidamente, é isso. Então a empilhadeira ela está ligada hoje na indústria, na alimentícia, farmacêutica, que a gente falou até no off de algumas empresas, na otimização, na aceleração e na verticalização, né, de matéria-prima, seja ela qual for, desde a mais leve até a mais pesada. Então você tem diversos modelos de empilhadeira para atender esses materiais. Por exemplo, para ambientes fechados, você vai ter uma empilhadeira elétrica. Para um ambiente aberto, você vai trabalhar com empilhadeira a combustão, que combustão interna pode ser GLP, que é o gás, pode ser diesel, pode ser gasolina, né? Então, assim, cada demanda, né, tem um tipo de empilhadeira, né, que vai atender. E eu, graças a Deus, há 11 anos atrás, por uma oportunidade, comecei, não sei se eu começo por aí também, dar uma introdução. Começa, só para deixar claro, que era a próxima que eu queria, que você fazendo essa introdução, pegando esse gancho que o Fernando falou da empilhadeira, e que você foi, né, esse crescimento seu. É porque você falou uma coisa aqui para mim que pegou. Só para deixar claro para você que tá assistindo assim, ó. Quando eu e o Fernando, em outros episódios, a gente fala, pô, na empresa que você tá, mesmo que não tenha o salário que você gostaria de ter, não tenha o cargo que você gostaria de ter, você tem que fazer o seu melhor. Independente de qualquer coisa, tem que fazer o seu melhor. Até o momento de você decidir sair. Se você não saiu, enquanto tiver o pezinho aí onde você tá, você tem que fazer o seu melhor. Que foi o que o Carlos fez. Pega a introdução do Fernando e o que ele perguntou agora pro Carlos, que é a história que ele vai contar agora, né? Né? Isso aí. Começou lá atrás, antes de ser gerente, isso era outra coisa. Virou gerente de uma empresa e hoje ele é o dono, ele é o sócio. Então, mas não foi mágica, não foi fácil. Ele contou o episódio, depois você conta, principalmente porque a gente está no mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, fala muito sobre saúde mental. Sim. Conta aquele episódio que aconteceu com você depois, tá? Conta a sua história. Escuta o Carlos. Não, você falando isso é muito importante sobre o trajeto. Eu sempre falo, meu irmão hoje, meu irmão mais novo, ele tem 19 anos. Ele trabalha comigo hoje. Ele é um dos meus vendedores, um dos principais vendedores que eu tenho. E eu sempre falo para ele, não compare a sua página 1 à minha página 50. Exatamente, Carlos. Porque, é assim, sobre isso. Não é que eu sou mais, isso, não é que eu sou mais que ele, mas eu passei por o que você pode fazer é não cometer os mesmos erros que eu cometi. Sim. Assim, para falar bem rapidamente, eu sempre que eu vou para um hotel hoje, ele sempre tem uma pergunta lá no questionário, né? Qual é seu trabalho? O que você faz? Eu sempre coloco vendedor. Por quê? Tudo que eu sou hoje são consequências de eu ser vendedor. Então eu comecei nas vendas como?
Antigamente, meados de 2010, 2012, a internet não era tão difundida. Sim. Então, os professores de escola precisavam, a famosa Barça, materiais para professor, livros, resultado de prova. E eu comecei a vender aquilo na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Tocantins. Eu com 16 anos, Você vendia a Barça? Barça também, e vendia aqueles, não E aqueles, tá. aqueles outros CDs, tudo. Então eu cuidava desses 4 estados, eu mais um vendedor. E eu acabei sofrendo um acidente, batendo um animal na pista e desisti. Isso eu com 16 anos. E conheci uma pessoa, que foi meu patrão, né, em uma das empresas que eu passei, e ele me deu a oportunidade. E ele falou assim, Carlos, eu não vou te pagar salário. Vou te contratar como vendedor, vou te pagar R$ 500 por mês para te ajudar na alimentação. Se você vingar, você fica. No primeiro mês, pá, lá em cima, venda, venda. O segundo mês, venda. Aí, nesse momento, eu assumi já a parte de gerência de locação, que é aquele ramo que eu falei para vocês que a gente... Pô, chegou um cimento aqui, manda uma empilhadeira. E nesse ponto aí, já com... Eu tô acelerando a história, mas aí já com 18 anos, né? Deu um salto aí do 17. Eu comecei lá com 17, antes de ter 18 ainda. Ele me deu essa oportunidade com a ajuda de custo e com 4 meses, 5 meses, eu já era um gerente da principal faturamento da empresa, que era a função que ele fazia, proprietário. E ali, na época, não tinha WhatsApp. Então eu comecei, eu tinha 2 telefones bombinha, 10 pessoas que eu cuidava, aqueles bombinhas que dava para pôr 4 chips. Eu lembro. Cara, O Xing Ling, né? E eu era frenético, recebendo ligação, coordenando as rotas, e aí eu comecei. E aí foi, por conta disso, além disso, eu assumi a parte de treinamentos também, porque a oficina, ela é a razão de tudo. Inclusive, eu nem devia estar gravando podcast. Os caras que deviam estar aqui eram os caras que caminham comigo lá, porque eu só sou um corta-faixa. Sem esses caras que caminham com a gente na manutenção, nas vendas, a gente não é nada. Perfeito. E aí eu comecei, aí foi criando bagagem técnica. E comecei, além de trabalhar lá, fiz uma parceria com o Senai, eu era instrutor de NR11 e NR12, e a gente começou a trabalhar. Aí fui para um outro lugar, trabalhando ali numa outra empresa. Depois tive uma oportunidade de ir para uma empresa chamada Move Minas, de Uberlândia, e eu assumi o controle de Goiás e DF da alocação dessa empresa. Foi uma chave na minha vida, que eu conheci um cara lá, vocês têm que pesquisar esse cara, Paulo Henrique Cábia. Esse cara, proprietário da Move Minas, uma das maiores empresas de pilhadeiras do Brasil. Esse cara mudou minha vida. Me ensinou que é um gestor de verdade. Esse cara aí me ensinou muito sobre gestão. Sobre como ser um patrão de verdade, um gestor de verdade. E aí, passando por um momento de ali da carreira meio complexo, me aparece o Átila e o William, que são meus sócios hoje, com o projeto da Impacto Empilhadeiras. E eu abracei e fui para lá. Comecei nas vendas. Éramos só nós 3. Entrou a pandemia, a gente vendia, embalava e entregava, nós 3. Começamos a crescer, a romper, a crescer. Em meio à pandemia foi o nosso maior crescimento juntos. E hoje, nós 3 passamos para quase 40 pessoas. Uau. Uma frota de quase 10 carros oficina, carro comercial, caminhão, né? E uma infinidade de conquistas que a gente teve nesse tempo. Né? E a gente se tornou fornecedor master de empresas a nível Brasil. Então, assim, estamos crescendo, graças a Deus, um crescimento assim violento. E, pessoalmente, é o que eu falo sobre a página, né? Não foi no começo. Eu já queria ser sócio desde o primeiro dia. Eu queria, mas o William sempre falava assim, o seu tempo não é meu tempo. Eu já era um cara mais experiente que eu. O seu tempo não é meu tempo. Você vai chegar lá, mas ainda está muito cru. E foi um processo. E não foi fácil. Sabe, foi tipo assim, sabe o vaso na olaria, o oleiro fazendo ali o vaso, vai daqui, corrige dali, para que hoje a gente esteja lá. E você falou, até você me falou sobre liderança, Fernando, eu tô falando demais, mas... Não, assim, tá ótimo. Mas o Fernando me falou, quando ele falou assim, cara, o nosso podcast a gente fala muito sobre liderança também, sobre gestão. Mas desde o primeiro dia, desde o primeiro funcionário que a Impacto teve, eu tive uma filosofia sobre como gerir. A minha filosofia de gestão é, se eu tenho que dar um feedback para alguém, se eu tenho que corrigir ou exortar, pode usar a expressão que você quiser para passar um feedback positivo ou negativo para alguém. Se o feedback que eu estou passando para a pessoa, se a correção, se eu não passar ela com amor, e se essa correção não fizer a pessoa crescer, fizer ela se deprimir, ir para baixo, o que eu fiz foi uma idiotice. Então, esse é o pilar da minha liderança hoje com o pessoal. Peguei. A liderança de estar braço a braço junto. E não só eu tive um amigo, o capitão da PM, hoje eu acho que ele não é nem capitão, já está mais acima, que ele me ensinou uma lição que eu levei para a minha gestão, que é o quê? Carlos, quando tem uma ocorrência, eu sou o primeiro a estar lá.
Eu quero estar acompanhando, eu quero saber de tudo, eu quero estar do lado do cara. Então, hoje, na minha liderança, eu sou o cara que está lá em São Paulo, falando com grandes pessoas importantes do ramo, com diretores da JBS, compradores, mas eu sou o cara que está do lado do técnico e está lá no Mato Grosso, lá dentro da unidade, na ponta da lança, também trabalhando e fazendo e acontecendo. Então, assim, resumidamente, essa é um pouco da história. Sem querer, que é o que você vai fazer daqui uns dias, o Carlos fez de novo um paralelo, um resumo daquele livro que eu tô lendo do Rancharan. Do Execução? Depois você lê. O Rancharan, hoje ele é consultor de empresas, ele é um indiano, fala muito de liderança, e eu e o Fernando já utiliza essa metodologia do pipeline da liderança para desenvolver líderes. Só que agora ele tem não é agora, esse livro acho que foi de 2019, 2020, não lembro, um outro livro que se chama Execução. E no livro ele traz exatamente isso, tá? Tudo bem, você é um líder, você é um gerente, e só porque você é um gerente que tem um cargo acima, você não vai lá saber o que está acontecendo na execução do seu cliente? Só porque você tem esse cargo de gerente ou de diretor, né? Então você tem que se preocupar com reunião com compradores, né? Com outras coisas, é isso? Opa, não é assim, gente. O que diferencia uma empresa da outra é as pessoas e o processo de execução, que é exatamente isso que você falou. Eu gosto de acompanhar no campo. Eu sou apaixonado pelo campo, porque a minha formação veio disso, de empilhadeiras, né? Empilhadeira é algo que não tem faculdade, não tem curso. É algo que quem aprende é porque vivenciou isso, é uma vivência. E sempre foi assim. Eu cresci na manutenção, eu cresci com os mecânicos, eu cresci com o cara falando assim, Carlos, quando esse barulho tá batendo aqui, é porque o primeiro cilindro lá da máquina tá com problema. É porque esse barulho aqui é porque a transmissão tá com problema. Se ela tem esse delay aqui para a máquina sair quando você acelera, é porque o pacote da transmissão de frente está demorando a encher. Detalhes. E esses detalhes, quem ensinou esses caras não foi o Senai, não foi uma faculdade, foi a vida, foi a vivência do dia a dia. Então essa é a melhor faculdade. E hoje, Fernando, eu tenho autoridade. Porque os caras que caminham comigo, os técnicos principalmente, eles podem estar na rua, igual aconteceu agora há pouco. Carlos, eu tô com um pepino aqui assim assado, o que eu posso fazer? Eu não sou mecânico, mas ele confia no que eu vou falar para ele fazer. Mas por quê? Por conta dessa vivência. Esse é o grande diferencial. Isso nós estamos falando de empilhadeira, mas para o cara que está aí, qualquer ramo que for, isso se aplica. Mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então... É curioso que quando eu vejo seus vídeos que você traz todo aquele conteúdo técnico, eu acho que eu acho que esqueci de perguntar, né, se você também era mecânico, porque você explica de uma didática que eu que não entendo nada, só sei que empilhadeira serve para carregar alguma coisa, eu consigo entender. Sabe, tipo assim, claro, eu não vou pôr a mão e tudo mais, mas a mensagem chega de uma forma muito clara. E eu imaginava que você era mecânico, cara, de empilhadeira, cara. Não. Que tipo, tivesse começado dentro de uma oficina. Não, porque o seu conhecimento é absurdo. Assim, É absurdo. Porque eu busquei muito isso. Cara, a gente, no começo da Impacto mesmo, quando a gente tinha só um mecânico, foram noites e noites que eu passei ali ajudando o técnico, trabalhando. Então o cara fala assim, cara, você quer aprender? Claro que eu quero. Claro que eu quero aprender, eu quero saber, porque o que é o diferencial do vendedor de empilhadeira? Vamos entrar um pouquinho na parte de vendas. Porque o vendedor de empilhadeira, ele não pode ser um tirador de pedido. Ele tem que conhecer. Por exemplo, se o cara me liga hoje e fala assim, Carlos, eu tenho uma máquina Hyster. Para quem não conhece, é a máquina... É a Volks das empilhadeiras, é a mais conhecida, vamos dizer assim. E fala, Carlos, eu tenho uma máquina assim, assim, assada. Minha máquina, eu só sei que a série dela é a 977. Um exemplo, falando tecnicamente. Eu falo, opa, cara, eu já sei. Sei que sua transmissão é tal, sei que sua máquina usa um motor Mazda 2.2. Rastreou já. Porque eu sei que essa série aí, só até 2005 que usou 2.0, daí pra frente é 2.2, pela sua série eu já sei. Então, assim, é uma consultoria. É o que eu falo pros caras que estão nas vendas. Um vendedor de pilhadeira nunca pode ser um tirador de pedido. Ele tem que ter o conhecimento técnico. Aquele cara do agro lá, professor, ele fala muito sobre a venda consultiva, né? Loyola. Fala sobre a venda consultiva, não é a venda só do pedido. Não é só do balcão, vai me dar uma peça e já era. Não, peraí, deixa eu te ajudar. E muito acontece com a gente também, Carlos. Por exemplo, todos os clientes que nós atendemos não tem balcão. Quanto que custa aqui? Não, primeiro preciso entender a sua dor. Me conta onde é que dói, que a gente vai manipular o remédio para te entregar. Exatamente. É consultivo também. E eu sempre falo para meus clientes. Às vezes eu tento entender por quê. Cara, eu tô te fazendo essas perguntas porque não adianta você ficar tomando dipirona só para disfarçar a sua dor. Exatamente. Você tem que ir na raiz do negócio. Por exemplo, um cara me ligou para um vendedor nosso, ele ficou com dificuldade e me chamou. Carlos, minha máquina tá jogando água para fora. Por quê? Eu falei, cara, pode ser válvula termostática travada, pode ser bomba d'água, pode ser a junta do seu cabeçote, no pior caso, que foi pro
pro beleléu. Tô sendo muito técnico, mas para dar um exemplo de que é entender para atender, que justamente é o lema da nossa empresa hoje. Entender para atender. Entender para atender, que tá lá Perfeito. estampado nos nossos carros, no nosso caminhão, é esse. Perfeito. Só que, daí o Leandro pediu para eu poder citar, só que esse ritmo todo frenético cobrou um preço. Um preço caro, né? Que talvez quem está assistindo aí, a galera que trabalha empreendedor, vai saber muito bem do que eu estou falando agora. Eu entrei num vórtice, num ritmo de trabalho frenético, que de dia, de noite, que chegou um ponto de eu não conseguir me desligar. Eu já estou há 11 anos sem férias, tá? Desde que eu trabalho com empilhadeiras, eu nunca parei para tirar eu não sei o que é férias. Mas esses últimos 4 anos eu entrei num ritmo muito forte de trabalho. E até o Fernando me corrigiu um dia, eu pedi uma ajuda pro Fernando, ele muito gentilmente me ajudou com o meu perfil no LinkedIn. No LinkedIn. Inclusive, eu assisti a entrevista aqui eu esqueci o nome dele, é Carlos Rodrigues. Especialista em LinkedIn. O cara tem 300 mil seguidores no LinkedIn. Não, ele é um monstro do LinkedIn, ele é bravo. Ele é bravo. Como assim 300 mil? E é humilde. Cara humilde. Cara, um monstro. Humilde pra caramba. Eu assisti. Eu não terminei tudo, mas eu vou assistir tudo, porque o cara é um monstro. E eu pedi uma ajuda pro Fernando pra minha bio ali, né? Pra minhas informações. E eu tinha nas minhas informações, inclusive, que eu era um workaholic, um cara... É um termo pra um cara que é viciado em trabalho, colocando assim. Só que isso... até o Fernando falou, não, esse termo, antigamente era um termo bom. Mas o problema não é nem o termo, são as consequências. Eu senti consequências na família, no geral, né? Aí depois veio a saúde. Né, que eu passei por um processo de burnout, um processo de depressão muito pesado, mas muito pesado mesmo, que, assim, eu vim me reerguer trabalhando, né, continuando, vivendo, mas foi difícil de me reerguer, justamente por conta desse período. E a família sente, os amigos sentem, né, mas hoje, graças a Deus, consegui me equilibrar. Aqui, ficar 1 hora sem tocar no telefone já é uma vitória para mim. Eu era um cara que eu não me desligava por nada. Por nada. E eu entrei num processo de, igual eu te falei, desmaiar, até dirigindo, de passar por processos, coisas que às vezes ninguém nem sabe, né? Mas nos bastidores foi muito difícil. Então, assim, até um conselho, não sei se é uma dica ou um conselho. Cara, trabalhe, faça, mas a família, os amigos são prioridade também, né? São o equilíbrio. Mas, por outro lado, também eu tenho que dizer que esse ritmo de trabalho também trouxe muito bons frutos. Não vou se eu falar aqui não, vou estar mentindo. Você foi lá, eu não lembro a empresa que você falou, que você foi logo, em poucos meses você foi promovido. Sim. Beleza. Aí você começou lá na Impacto, né? Uhum. Na Impacto, e aí começou trabalhando e tudo. Pô, agora você vai virar nosso sócio. O que você acha que foi o que você fez de comportamento, de hábito, que levou as pessoas a te olharem e falar assim, esse cara tem isso aqui, ó. Porque são duas coisas diferentes, mas você é a mesma pessoa. Você foi promovido em uma e outra você virou sócio. Sócio, o jogo é outro. O que você já era dono, assim, na sua cabeça, né? Que isso é bacana. Sim. Você já tinha, não era nem sentimento, você tinha já, não era a sensação mesmo de ser o dono, mas ainda não era. O que você acha assim, cara, isso aqui as pessoas viram e veem em mim? O cara acorda empregado e dorme dono, né? Só que um sono de 4 anos. Mas assim, essa é uma pergunta que é até emocionante assim de responder. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Impacto foi tatuar o símbolo da Impacto no meu braço. Eu lembro disso, cara. Eu tinha tanta certeza do que eu ia, de onde eu ia chegar, que eu cheguei e tatuei, eu tenho no meu braço tatuado o símbolo da Impacto, muito antes de eu sonhar em ser dono. É claro que quando eu entrei na Impacto, eu já tinha um brief, tá? Carlos, você está entrando aqui, a gente não quer você funcionário. Só que vamos trabalhar. Vamos trabalhar, a oportunidade está aí. Algumas coisas que eu fiz, né? A principal delas foi vestir a camisa da empresa. Quando eu tatuei o símbolo da Impacto no braço, não foi só por uma tatuagem. Aquilo foi para minha alma. Valor, eu decidi, amor. Eu falei, eu vou acontecer. A primeira coisa que eu fiz foi trazer oportunidades para a empresa. O cara quer ser sócio, mas beleza. O que você está trazendo de diferencial para o seu patrão? Qual o diferencial que você está apresentando? O primeiro que eu trouxe foi o quê? Eu tinha uns contatos com a Paletrans, que hoje a gente é concessionária. E eu um dia cheguei para os dois e falei, nós vamos ser concessionária Paletrans. Vamos, Carlos? Falei, vamos. E comecei a articular e-mails, ligações, comecei a fechar o circo dos diretores da Paletrans, os amigos dos diretores, comecei a fechar o cerco todinho. E cheguei ao ponto
até que há 3 anos atrás a gente foi credenciado. Começamos lá embaixo no ranking. Hoje, se você entrar no site da Poletrans, no estado de Goiás, primeiro lugar está Impacto Empilhadeiras. Então, a primeira coisa que eu falo, crie oportunidades, crie negócios. Outra coisa que eu fiz, comecei a agregar pessoas. Pessoas que eram do ramo, que confiavam na minha palavra, ó, vem pra cá, vem trabalhar com a gente, vem, vamos crescer junto. E essas pessoas começaram a vir. E o terceiro que eu fiz foi não medir esforços nenhum. Trabalhar de dia, de noite, vestir a camisa da empresa, ser honesto, pensar nos detalhes, em tudo. E foi isso. E aí chegou ao ponto que no ano passado eu recebi essa notícia, né, da sociedade e tudo, e foi algo assim, e foi muito especial porque, até ele vai assistir isso aqui, porque é um monstro também, um cara que estiver em Goiânia, vocês têm que entrevistar. Se chama Luiz Galo. O Luiz Galo hoje é diretor Toma nota aqui já. da Baoli, que é uma das principais empresas do grupo Kion, que é dono da Steel e da Lint. Esse cara é meu professor, meu amigo, pessoal, um irmão. E ele veio para Goiânia, foi almoçar conosco, e nesse almoço que os meninos me contaram da sociedade, foi muito, e foi tudo especial, porque esse cara presente, o momento, então assim, mas a principal que eu diga que eu dou, você está trabalhando aí, quer ser sócio do lugar que você trabalha, crie oportunidades de negócio, crie novas frentes, traga opções para o seu patrão, para quem você trabalha. Que vai chegar um ponto, o Primo Rico falou um negócio que na época eu peguei, baixei esse vídeo e assistia ele todos os dias. É um short do YouTube que ele fala assim, o ponto que o funcionário chega, que ele já começa a ser tão importante que ele tem que se tornar sócio da empresa. Eu assisti aquilo todo dia. Né? Ele até fala nesse vídeo, ninguém é insubstituível, mas a energia e a força que esse cara carrega, ele tem que ser seu sócio. Essa fala é muito... Isso é perfeito, Carlos. Quer usar meu boné. É, você viu? Produção, cadê o meu? O Carlos, Ricardo Martins falou isso também. Tipo, como esse negócio é verídico, sabe? Ricardo Martins, ele não era dono da MyBroke. Mas ele, ele se tornou tão importante pra ter uma produção incrível assim, é outro nível, né? Marketing. Mas ele se tornou uma pessoa tão importante pro negócio, ele gerou resultados expressivos. E, cara, ele não pode ir embora. Cara, gente, volta alguns minutinhos aí, pega de novo, papel e caneta, anota sobre ter oportunidades. Mas antes de anotar, já clica em inscrever e já deixa o seu like aí precioso. Mas anota. Não, gere oportunidades. Isso não é um podcast, isso aqui é um módulo de MBA sobre geração de negócios. Simples assim. E assim, eu queria comentar 2 coisas aí dentro do que o Leandro falou, para responder sobre essa questão do começo e aonde você pode chegar. Primeira coisa é que eu vim de um lugar que eu tô contrariando todas as expectativas. Né? Assim, as expectativas que as pessoas tinham sobre a minha pessoa, ninguém nunca imaginou isso, que isso pudesse acontecer. Mas um dia eu determinei, enquanto meus amigos estavam jogando bola, estavam na rua, fazendo coisa, eu estava trancado. E aí entra uma coisa também, Fernando, até que você falou no começo, a música foi muito importante para mim. A música foi importante para mim no inglês. A música foi para mim de como me expressar. Eu era um cara muito retraído, um cara muito para dentro e uma pessoa que faz negócios. Ela tem que saber se portar. A música me ensinou também, a gente estava até falando no off, de ser um cara de ser um camaleão. Em qualquer ambiente que eu tiver, eu sei me adaptar ao ambiente. Então, por exemplo, eu tô lá na diretoria, lá com os caras, eu sei me adaptar e falar de uma forma. E quando eu tô lá na operação, eu sou um outro cara. Sem perder a essência, mas me colocando da forma que eu tenho que me colocar naquele ambiente. Então, outra dica que eu dou também é isso. Saiba se colocar em todo ambiente, né? Saiba o tom de voz que você tem que falar, como você tem que se portar, né? Que vai fazer uma grande diferença. Mas ainda respondendo sobre isso. Eu era um cara que estava contra todas as expectativas. E eu tenho muita gratidão, porque o Márcio Lúcio, proprietário da Legítima Empilhadeiras, eu não tenho problema nenhum de falar isso, foi o cara que oportunidade. É lógico que eu trabalhei muito, mas esse cara, com essa oportunidade de empilhadeiras, é lógico que eu me apaixonei, entrei com tudo de mim. Mas, assim, hoje você pode estar vivendo uma situação, essa é a grande diferença do ser e estar, né? Eu estava naquela situação, mas aquilo ali não me definia. Quando eu era mais novo, a situação que estava a minha família, que hoje é totalmente diferente. Mas eu acreditei. E hoje nós estamos aqui, né?
Hoje, e eu falo isso não é por ter, não é por andar num carro bom, por ter condição de fazer alguma coisa, não, mas é pela realização. Cara, não tem nada mais. Ó, eu tenho até uma frase que fala assim: ouvir um eu te amo é bom, mas um pode faturar. Um pode faturar, meu amigo. Nossa, gostei dessa. Um eu te amo, mas um pode faturar. Porra! É gostoso, né? Mas, cara, você Vai chamar um. Vai mandar nota fiscal aí? não pode. Doutor, pode. Passa o Pix. Passa aí, pode mandar a nota boleto, pedir de. Já aconteceu agora, você e o Fernando. Oi. Manda aí seu CNPJ e tal. Cara, Que coisa tão boa isso. Melhor que eu te amo mesmo. E não é só pelo dinheiro, é pela realização. mas é pela realização. Pela entrega que a gente pela faz, entrega, né? exatamente, o valor. Ô, Carlos, você falou aí, e aí eu tenho uma, não é uma curiosidade, né, que eu até falo pro Fernando e alguns clientes assim, eu não envolvo, por enquanto, né, Fernando, em vendas, assim, Uhum. a gente vende, mas para ministrar algo para específico, para um curso de vendas, desenvolver as pessoas, os vendedores é uma coisa, agora, quais são as técnicas de vendas, né, que a gente fala? Isso, as Técnicas de vendas, não, isso aí a gente não tem. Mas a minha curiosidade é assim, que você falou que você começou como vendedor, mas vendas e atendimento, que você falou uma coisa que a gente faz também, eu e o Fernando, de ser um consultor do cliente, né? Então, assim, ó, aí não é nem pra nós assim, mas o que você consegue falar pra gente de técnica mesmo? Venda e de atendimento. Porque como você falou, aí você pegou, vocês agora são concessionárias, tava lá embaixo no ranking, agora já tá lá em cima. Alguém falou bem de vocês. Vocês eram uma empresa que tinha 2 sócios, agora é 3. Tinham uma quantidade X de clientes. E aqui nos bastidores você falou que tem clientes aí nacionais, multinacionais, empresas bilionárias. São seus clientes. Vocês fazem alguma coisa diferente com eles. Então, para vendas e clientes, o que é o segredo? Cara, para venda faz isso, isso e isso. Para atendimento, faz isso aqui que vai dar bom. Tá. Pelas vendas, aí são técnicas que, lógico que eu estudei com caras, vou citar 2 assim, 2 caras que me mudaram. O primeiro foi o Dr. Vendas, que é um cara famoso, a gente teve a oportunidade de fazer curso com ele, e o outro cara foi lá na FGV com o Eduardo Marosca, que é um cara também fenomenal. Mais da parte do marketing e tudo. Mas a parte de vendas mesmo, né, de vendas, não só de empilhadeiras, mas outras orientações que eu sempre passo para os vendedores nossos. Primeiro, atenda o telefone sempre sorrindo. É possível sentir pelo telefone quando a pessoa está te atendendo com alegria. Segundo, tente entender quem que é seu cliente, no sentido pessoal. Por exemplo, eu já ligo para um cliente meu, tem um parceiro meu, o Adailton, ele é flamenguista, eu já ligo para ele falando do Flamengo. Fala, Adailton, como que tá o Flamengo aí? Você ganhou esse final de semana, como que tá? Entenda, não assim, a venda em si, o ganhar o dinheiro do cliente, desculpa a expressão, é o último ponto, é o que menos importa. Primeiro você vai ser o máximo íntimo com aquele cliente. Primeiro contato, faça as perguntas certas. No meu caso, no meu ramo, qual a sua máquina, qual o seu motor da sua máquina. Tente colher o máximo de informações possíveis, seja por ligação, a forma que for o atendimento. Colha informações do primeiro contato. As perguntas certas vão encurtar e evitar que você faça uma venda errada, mande uma peça errada ou cometa qualquer erro. Esse é um princípio, os princípios básicos que eu coloco. E o terceiro, não menos importante, é a honestidade. Seja honesto com o cliente no que você tem, no que você não tem e entenda isso para você poder atender ele da melhor forma. Né? A honestidade, às vezes, eu costumo sempre dizer que a honestidade e a humildade abre a janela, né, para você sair, que às vezes a ignorância e a falta de respeito fecham a porta. E a humildade e a transparência abre a janela para você sair e te dar uma nova oportunidade. Sobre atendimento, aí entra onde eu me esmerei mesmo. No meu caso, eu entendi. Hoje eu sei te dizer, por exemplo, daqui de Goiânia até lá em São Miguel do Guaporé, quais os equipamentos que tem em cada unidade da JBS. Eu sei te dizer o nome de cada comprador e o nome de cada chefe de manutenção. Eu fui o cara que por 2 anos liguei para um por um. Alô, compras, tudo bem? Não quero te apresentar meu trabalho. Você poderia me passar o contato do seu pessoal de manutenção? O cara da manutenção? Fala, doutor Beleza. Cara, eu vou anotar aqui na minha planilha, me fala quais são as máquinas aí. Ah, tal e tal. Beleza. Troca os compradores, troca as manutenções, mas as máquinas não trocam. Hoje eu ligo pro cara e falo como? Fulano,
Ah, não, eu sei qual que é a sua máquina, uma J40 XNT, usa tal peça. Não, ela tá dando tal falha. Ah, falha final 34, eu sei o que que é. Porque a primeira coisa que eu fiz para mudar o meu atendimento pessoal lá ali em loco, no campo, foi conhecer os equipamentos. No caso, o meu é empilhadeiro. O seu pode ser uma máquina de costura, Um caminhão, um trator, pode ser qualquer coisa. Mas conheça o seu cliente, conheça com o que você está trabalhando. Né? Outra coisa, por exemplo, vou até contar uma situação. Aconteceu agora lá na Barra do Garça. A gente teve uma reunião lá, meio pesada. Aquelas reuniões tensas que faz parte do negócio também. Né? A outra coisa que eu sempre falo para o cara que vai fazer o atendimento. Mantenha a calma sempre. Não se exalte. O pau tá quebrando, o mundo tá desabando. Se mantenha ali, porque aquilo dali vai passar. E se você se manter firme, eu gosto de falar, com pés de cenoura, firmes no chão, quando aquilo dali passar, como foi o caso nosso lá, o limão vai virar uma caipirinha. Então, de uma reunião tensa, virou 2 máquinas que vieram para nossa unidade para reformar. Então, assim, o cara que está no campo, ele está sujeito a tudo, no atendimento. Ao cliente nervoso, o cliente pressionado. Você imagina, Fernando e Leandro, que um carregamento da JBS, sabe quanto que é um carregamento parado por hora nessa planta lá? Em média, se eu não me engano, 2 milhões por hora. Lá se mata 2.200 bois por dia. Estou falando dessa operação lá em si. Tem várias outras. Então você imagina com a empilhadeira, o que a empilhadeira vai fazer? A empilhadeira carrega os caminhões que vão alimentar, que vão sair, vão levar carne para o Brasil, para o mundo. Já a JBS vende para o Brasil todo. Estou dando um exemplo deles aqui, mas podia ser qualquer outro insumo. Podia ser ateuto com medicamento, por exemplo. Sim. Não, mas eles exportam, a nossa carne daqui exportam também. Por exemplo, tem lugares, eu já cansei de ir em JBS e ter um boizinho lá, passando por um processo específico, e ter um muçulmano, uma pessoa lá acompanhando. Acompanhando, porque o sangue tem que ir pela terra, tem que ser não sei o quê, porque a carne que vai ser exportada, ela tem que passar por todo um processo. Tem todo o respeito das crenças, né, e tudo mais. Aí entra a empilhadeira. Sem a empilhadeira, esse processo para. Imagina uma máquina parada, como é que esse cara que cuida do embarque vai me ligar? Cara, você vai pagar? Não sei o que, resolve o problema, bota o cara no avião, bota o cara num jato, num trem, eu não quero nem saber. E aí, meu amigo, aí entra a sabedoria e a calma para você. Opa, peraí. É lógico que tem outras 1000 coisas. Pro atendimento, a gente preparou. Aí entra outra parte que não é pessoal, que nós preparamos estoque. Nós preparamos tudo isso, porque eu fiz o quê? Eu conheci as máquinas que meu principal cliente tem, que representa ali um faturamento. Eu vou encher meu estoque, fazer uma curva ABC com as peças dessas máquinas. Eu não vou comprar peça de máquina que eu não... Esse cara é meu principal cliente. Então eu tenho hoje dentro do meu estoque uma máquina dessa desmontada, no sentido de que peças de reposição. Quebrou tal coisa, opa, é agora. Tá indo de avião, tá indo pela Azul, tá indo, eu mando um cara levar aí. Então assim, essas são as principais partes. Do telefone, atenda sorrindo, faça as perguntas certas. E no atendimento pessoal, mantenha a calma, seja técnico e conheça o que o seu cliente tem, né, que já vai encurtar o caminho ali em 100%. Tem quando fala atenda bem o seu cliente, eu lembro de um vídeo que tá rolando na internet de humor, né? Eu até conheço esse cara. Esse cara, ele era corretor de imóveis. E aí o pessoal faz uns cortes, né, pra fazer a brincadeira, né? Não pergunte pro seu cliente se tá tudo bem, né? Aí a galera, alô, seu João, fé da puta, você não vai vir aqui. É exatamente isso. Ô, Carlão, deixa eu voltar um pouco atrás da nossa conversa, falando um pouco da ascensão do negócio em si. Você falou que vocês começaram ali sendo 3 pessoas, ok? Uhum. Só que, pandemia pra cá, vocês hoje têm 40 pessoas. Uhum. Como que foi esse boom de pessoas no negócio? E como é que vocês conseguiram fazer essa gestão? Porque gerir a si mesmo é uma coisa, gerir outra pessoa já é diferente. Gerir processo, gerir gerentes, gerir líderes, que entra bem no pipeline da liderança, é diferente do que gerir só um time, entende? Como que foi todo esse processo? Por 3, 40 agora. Esse aí é um aprendizado que está rolando até hoje. A gente aprende dia a dia. Por que acontece? Quando você é 3 pessoas dentro de uma operação, é muito fácil você ter controle. E quando eu falo controle, é desde um controle de um prolabore, um salário, até no controle de combustível do cara que sai no carro. São 3 pessoas. Isso foi crescendo. É lógico que aí entra um ponto. A gente já tinha uma bagagem de lugares que a gente veio. A gente já sabia de vários erros. Mas mesmo assim, antes de falar onde que foi a virada de chave para a gente do crescimento, mas falando dessa parte de gestão, a gente teve que se esmerar. A gente foi estudar também.
foi ler, foi criar processos, e criar processos não é difícil, mas fazer com que as pessoas cumpram esses processos, inclusive a gente mesmo, porque você no papel de dono, você quer o quê? O cara tá demorando a pegar uma peça para o mecânico montar. Você sabe a hora do mecânico. Você quer fazer o quê? Você quer ir lá no estoque e pegar a peça sem tirar um pedido. Você quer burlar o processo. Aí você se controlar para não burlar o processo, você dono, e orientar as outras pessoas a seguir o processo, é complicado. E você imagina que hoje nós temos 45 pessoas. Eu falei para vocês, a gente atende hoje o açaí atacadista, Goiás, DF, Tocantins e Minas Gerais. Então, Sete Lagoas, Uberlândia, Contagem, Palmas, Brasília toda, Goiás, Rio Verde, Caldas Novas. Então, onde tem um açaí nesses estados a gente está. Imagina a logística que tem que ser feita para ter um cara em cada loja dessa. O controle de estoque, o controle de combustível, o controle de hotel, isso tudo a gente teve que ir criando. Né? E não é fácil, e não está sendo até hoje, que a gente tem que criar. É lógico que você tem ferramentas como se amparar com um sistema bom, é um primeiro passo, pessoas certas nos lugares certos, né? E como eu disse, o principal, não burlar o processo. O que o cara tem que ter para trabalhar com você? Cara, primeiro é honestidade, ele não precisa ter técnica, ele precisa ter honestidade e querer aprender, porque se ele quiser aprender, ele vai aprender comigo. A técnica eu ensino para ele. Se ele for um cara honesto, uma pessoa fácil de lidar. Eu tava olhando um Reels que eu e o Fernando gravou, inclusive, lá nessa palestra, que eu falo para ele, cara, o principal e o mais difícil hoje são pessoas fáceis de lidar. Pessoas que querem, que são moldáveis, né? Que sabem ouvir. Cara, eu fico abismado porque foi o primordial que eu coloquei na minha vida sempre. Ouvir mais e falar menos. Ter humildade de aprender, de ouvir. E só aprende quem tem humildade. Então, assim, esse é o principal. O cara ter honestidade, humildade para aprender, meu amigo. A técnica é um detalhe. A técnica eu te ensino. Vem para cá, aprenda a nossa identidade, fale como a gente fala, anda como a gente anda e tendo honestidade, isso aí você vai pegar, você vai aprender. Agora, a mudança, a virada de chave. Durante a pandemia, foi onde principalmente a parte de frigoríficos e supermercados, a gente entrou numa crescente muito grande. Então aí veio o açaí, né, que eu falei, a JBS, e por meio da JBS veio a Seara, aí foi começando a vir. O nome nosso foi sendo soprado pelo bom trabalho. Aí veio a Paletrans, que trouxe mais autoridade. Né? Você ter hoje, na placa da sua empresa, um rótulo como a Paletrans, você te traz uma autoridade muito grande. Aí veio o Barão Supermercado, por exemplo. Estou fazendo propaganda aqui dos meus clientes, viu? Pode. Depois eu faço o Pix. E aí, cara, esses caras foram agregando pra gente, foi virando a chave, a gente começou a contratar pessoas. E uma coisa que a gente fez também, a gente esperou precisar para contratar. A gente não quis ser uma grande empresa antes de ser. Conforme for surgindo as demandas, a gente foi aumentando espaço, estrutura. Opa, tá na hora da gente comprar um caminhão, tá na hora da gente comprar um caminhão. E também foi um ponto de virada muito grande, fez caminhão, viu? Hoje a gente tem nosso próprio caminhão para fazer o transporte. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou dar um spoiler aqui. Não vai sair agora, né? Vai sair um pouquinho para frente do que eu estou falando aqui, então eu posso falar. Por exemplo, um cliente meu lá em Confresa, um frigorífico gigante, que é a JBS. Hoje eu consegui uma oportunidade gigante lá de 6 dígitos, por conta do caminhão. Entendeu? Então, assim, de uma jogada minha. Daquela história de fazer do limão a caipirinha. Então, tudo que a gente fez foi estratégico. Tudo que a gente fez foi pensando no... Opa, isso vai atingir isso daqui. Então foi aí que foi virando a chave. Cara, eu cansei. Olha, a Coca-Cola mesmo ali em Trindade, em pandemia, cansei de ir pra lá, de fazer entrega. Pandemia teve um momento que parou. Eu vou até falar como eu peguei o Covid, como eu tive Covid. Um cliente nosso lá no Belém do Pará, fabrica balsas, parou. Os transportes pararam, só tinha avião. E muito poucos voos, e caríssimos. E esse cliente falou, cara, eu preciso dessa peça. Eu peguei minha mochilhinha, o Atila e o William ficaram aqui em Goiânia. Eu lembro dessa viagem no Pará. Meu amigo. E nessa viagem, Belém era um dos lugares mais zona vermelha. Eu acabei pegando Covid nessa viagem. Mas fazendo o quê? Lá na cliente. O cara não acreditou. Quando eu desci no aeroporto, abri a mala, não tinha roupa não, tinha a peça. Falou, cara, eu não acredito. Contrabandeando peça. O cara quase chora. Você imagina um cara que fabrica balsa. Com prazos para entregar parado por causa de uma peça de empilhadeira, uma empilhadeira de 7, 10 toneladas, igual que eles trabalham lá. E aí eu montei no aviãozinho e fomos para lá. Então, assim, esses diferenciais que foram fazendo a gente... Perfeito. E outra virada de chave foi não ter medo. Eu não tenho medo de nada. Eu faço qualquer negócio em qualquer lugar do mundo. E não tenho medo de falar com ninguém sobre o negócio. Qualquer cara que for fazer negócio comigo, que coma arroz e que se ficar 3 dias sem tomar banho e fique fedendo, eu não tenho medo de conversar. Desde o diretor da JBS lá, até o cara que tá lá, o mecânico que tá lá no Mato Grosso, lá no fim do mundo,
Eu não tenho medo de falar com ninguém. Eu faço qualquer negócio em qualquer lugar. Essa aqui foi a nossa primeira parte. Para continuar assistindo, arrasta pra cima, faz o Pix. Ué, porque não tem jeito, caramba. Aí a gente continua, né? Aqui, na verdade, é uma surpresa para vocês. Era um mestrado, né? Então foi só uma degustação. Ok? Kit de vela. Meu Deus do céu. Você vira o cabeção? Não, se você não entendeu, volta tudo, assiste uma ou duas vezes. Ô, Leandro. Eu já peguei várias aulas aqui da Como é que a Carlos. gente fala? Quem pegou? Pegou. Olha só. Não. Ô, Carlos, você falou uma coisa que isso é uma deficiência e a gente percebe muito isso em vários clientes que a gente vai. É o respeitar o processo, cara. E isso pra mim é bíblico, tem que ser bíblico. Sim. Sabe? Tipo assim, é a Bíblia do seu negócio, cara. Uhum. Não, peraí, como é que você quer grande, sendo que você é o primeiro a ir lá meter a mão no parafuso, sendo que tem um processo, você não tá... mas o cara tá demorando. Por isso o cara tiver uma dor de barriga, caramba. Sabe? Não, Isso é muito foda, cara. Cara, e pro dono, eu não vou te dizer. Isso não é fácil. Não é. Porque o que acontece? Além do preço, a gente sabe o valor das coisas. Então, por exemplo, um cara parado ali, esperando ser tirado uma peça do estoque, o tempo, a gente sabe que é. Mas mesmo assim, a gente colocou uma norma. E eu acho, bota o cara sentado na cadeira e ele vai esperar. A gente não pode ter um estoque furado, o cara não pode sair faltando peça e olha que acidentes can happen. Acontecem erros, viu? Acidentes acontecem ainda, e muitos, mas a gente está sempre tentando melhorar. A gente nunca quis, Fernando, né? Como você falou da maior do Centro-Oeste, né? Quando a gente estava no off, né? A gente não tem interesse em ser a maior, a gente quer ser a melhor. E sim, o melhor atendimento. Totalmente diferente. Esse é o nosso foco. Totalmente E diferente. outra coisa, ainda voltando na pergunta ainda lá de trás, de como eu mudei, eu usei um padrão bíblico que você falou sobre a Bíblia, pessoalmente para mim, na minha gerência, e agora que logo então cheguei a ser dono. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Eu, Carlos, o Átila, o William, nós somos 100% desprendidos de vaidade. A gente não tem vaidade. Quando era só nós três, ou quando tinha só um mecânico que a gente pregava adesivo, a gente lixava a máquina. Já cansamos de virar a noite trabalhando, pintando a empresa. Quando tinha grama lá ainda, que não era tudo concretado, a gente podava grama, a gente fazia. E até hoje, o que precisar fazer, a gente não tem a vaidade de dono. Nós estamos lá para operar, para fazer o nosso negócio crescer. Né? Então, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Deixa a vaidade de lado. Né? Desde a coisa mais supérflua até o padrão, é lógico que você tem que saber quem você é. E eu sei muito bem quem eu sou, a importância que eu tenho. Para quem está assistindo aí, a maioria do pessoal que trabalha com empilhadeira me conhece, isso não é ego, não é ego trip, não. Mas é a realidade, eu sei quem eu sou. Mas na hora da operação, eu não tenho vaidade. Sou o cara que está aqui com você com essa camisa. Tá na execução. Mas uma semana atrás, no final de semana passado, era o cara que tava lá na Barra do Garça, de bota 7 légua, jaleco, touca e máscarazinha. E lá dentro da operação operando. E eu posso te falar, sou apaixonado disso. Gosto. E vou continuar desse jeito, meu amigo. Você gosta do que você faz? Eu gosto, eu sou apaixonado, cara, em ver uma máquina rodar. Cara, é gostoso. Para quem trabalha, é lógico que para vocês deve ser um sentimento diferente, né, na gestão, em orientar pessoas, ver uma pessoa crescer, né? Nossa. Quando você orienta, é o mesmo sentimento, né? Você tá doido. Né? E o Fernando, inclusive, né? Leandro, eu tô conhecendo agora, mas já sigo ele lá no Instagram, já tô aprendendo. Mas o Fernando me ensinou muita coisa, inclusive essa questão do que eu falei agora há pouco, do workaholic, do excesso de trabalho, do burnout, da depressão, né? Quem abriu meus olhos foi o Fernando por uma questão simples, por causa de uma expressão que eu tava usando, e ele foi me dar um feedback, com todo respeito e gentileza como ele é, e isso aí abriu minha mente, abriu meus olhos para como eu tava vivendo. Hoje, depois que você fez isso, o que você fez? Você começou a colocar na sua vida o exercício físico, mudou algum hábito? O que você fez? Porque você acordou, né? Acordei. Acordou com aquela parada lá, você parou o carro na rua, meu Deus. Aí o que mudou? O que você fez diferente? Você trabalhava 20 horas, agora trabalha 10, trabalha 8 ou não? O que você incluiu na sua rotina? A primeira coisa muito simples que eu fiz, assim, vai parecer uma besteira gigante. Eu abandonei o desktop e comprei um notebook. Foi a primeira coisa que eu fiz. Porque eu ficava preso 24 horas dentro da empresa por conta do meu computador. Se for parar pra pensar, é uma coisa até idiota. Mas eu mudou. E só isso aí já foi um grande passo. Porque tô lá em casa, surgiu uma urgência, eu abro no meu notebook, eu tô dentro da minha casa, minha esposa tá ali, minhas filhas estão ali, eu resolvo rapidinho e volto.
né? Outra coisa que eu parei de fazer também foi essa questão de trabalhar 24 horas. Eu cansei de virar noites e noites trabalhando e não conseguia desligar e dormindo com remédio. Eu era mesmo, até falar isso, eu usava Rivotril pra caramba, tá? 7 gotinhas ali e eu comecei a me tornar um cara apático. Porque se a pessoa me falava de felicidade, eu tava do mesmo jeito quando a pessoa tava brigando comigo. O remédio, no caso do Rivotril, te deixa um cara apático. Você fica apático às situações, né? E aqui dali vira uma defesa. Então eu abandonei o remédio 100%. E, cara, a primeira coisa que eu vou fazer agora também, que eu não faço, que a gente falou aqui também, é tirar férias. Dar mais atenção para a família, né? Tem que melhorar muito ainda, como eu falei, o negócio do celular. Minha esposa agora começou a me corrigir. Estou muito tempo no celular, ela fala, olha, tal, não sei o quê, né? Então, assim, mas o primeiro passo que eu fiz foi parar de ficar dentro da empresa 24 horas. Porque isso estava acabando com a minha saúde. Cansei de virar a noite trabalhando, minha esposa vir de casa, trazer roupa para mim, eu tomava banho na empresa e já... Caramba, Carlos. Eu imaginei. Juro pra você por Deus. Minha esposa é testemunha ocular disso. Meu sócio é um testemunha disso. Eu cansei de fazer isso. Cansei de dormir na empresa. Cansei de... Inclusive, essa semana aconteceu uma situação que a minha esposa me corrigiu. Eu não estava conseguindo dormir, acordei de madrugada, fui pra empresa trabalhar. Tava ali meio sem sono, assim, não, quer saber? Mas era que hora? 2 da manhã, 3 da manhã? 2 da manhã. Caraca. Assim, cara, mas eu tô melhorando, já melhorei muito. Igual eu te falei, ficar 1h30 sem pôr a mão no telefone aqui, com medo do... Pô, você nem virou, mano. Parabéns. Não, isso aqui é uma vitória, de verdade mesmo. Legal. É uma vitória. Eu ia pra Caldas Novas, dentro da piscina, comprei aquelas capinhas que você coloca assim, juro pra você... Mano, vou dar uma mergulhada aqui, pera aí. Aí ele... Falando pior, tudo bem, Fábio? Não, Aí o negócio faturou mais 100 mil reais lá. O cara não, e por último, o principal, que é o que mais me doeu. Agora, isso aí é o que é o mais difícil. Delegar pras pessoas. Delegar coisas que eu fazia. Boa. Principalmente a parte de manutenção, porque é uma paixão minha. E eu que zelava, pessoalmente. Eu que cuidava de tudo. Desde o hotel que o cara ia dormir até a peça. E eu delegar isso pra outra pessoa foi uma tortura pra mim. Mas tô aqui. Né? Agora tô começando a olhar um negócio mais macro, sabe? Mais por fora. A sua visão ela começa a ser assim. Expandir o meu... É assim pra cá, ó. Entendeu? Porque antes era aqui pra cá, agora é assim pra cá. A minha visão periférica, e vou te falar, esse processo, só pra... Quero tomar o tempo todo com isso, mas esse processo que eu tô fazendo de mudar, de entregar a manutenção, de passar a ser o gestor geral mesmo, a ser o dono, né, a agir de forma diferente... eu não posso nem colocar em dinheiro, em valor, mas se eu te falar o tanto de oportunidade que eu criei de novembro, outubro pra cá, cara, é espantoso. O nosso faturamento é isso aqui, ó. Não por mim, mas por toda a equipe, né? Comecei a ver um negócio mais macro, criar oportunidades, falar com os caras de fora, gastar tempo com isso. Às vezes eu tava ali preso numa maquininha que tava arrumando a manutenção, que não é menos importante, mas tem pessoas que podem fazer isso. Eu tenho um potencial muito mais grande para criar outras oportunidades, trazer outras oportunidades. Você entende? Deu um gancho. Sabe o que é esse cara aqui, né? Sim. O que a gente faz? A gente tem um módulo de uma formação que eu e o Fernando ministra, e a gente traz o fator X dos mutantes, né? A gente traz o Wolverine aqui como para fazer uma analogia, né? Você já falou um pouco, mas só para ficar mais claro, que você começou a falar aí, eu já vou pegar esse gancho seu. Para você, o que é o fator principal de uma liderança? Vocês estão lá, 3 grandes líderes, né? Os sócios. Além de que um próprio mecânico, um operador de empilhadeira, ele pode ser um líder ali naquela posição que ele está, influenciando as pessoas. Mas para você, o que é, cara, o fator X crucial da liderança? Que aí, necessariamente, não a sua, mas a sua pode ser um exemplo. Mas do que você entende, dos líderes que passaram na sua vida que você falou aqui, depois no off eu vou pegar os nomes. Mas o que é para você assim, cara, isso aqui, o líder tem que ter isso? Cara, para mim, o principal é o exemplo. A liderança por exemplo. Entendeu? Hoje, todos os meus liderados, eles seguem pelo exemplo. Porque tudo que eles estão fazendo hoje, muito mais, eu fiz e faço diariamente. Eles me veem lá acordar cedo, eles me veem prospectar, no caso dos vendedores. Eles me veem atender cliente, eles me veem engolir muita lobeira,
Eles me vê fazer tudo. Eles me vê lavando máquina, eles me vê cuidando da nossa empresa, eles me vê zelando um carro, zelando um caminhão, eles vê eu me preocupando. Como que tá a esposa do mecânico nosso? Como que tá o filho do nosso motorista que estava passando mal? Ele vê a gente, eu e o Átila, o William, se importar com tudo. Então, a nossa liderança, ela não é pelo que eu falo, ela é pelo nosso exemplo. Eu falo isso nosso, porque pelo Átila, eu acho que o exemplo é o principal. Eu tive lideranças tóxicas. Eu vi um outro rapaz que teve aqui também, eu não lembro o nome dele agora, falando sobre lideranças tóxicas. O Jim, acredito que é amigo seu, eu vi vocês falando que trabalhavam juntos, né? Eu vi ele falando sobre liderança tóxicas e eu fiquei pensando, lembrando das minhas, sabe? E eu vou te falar, um dia eu tive um patrão que olhou para mim e falou assim, eu tinha um sonho no momento da vida, um sonho, uma vontade de ser advogado. Ele falou, não, você não pode ser advogado porque você só conversa com as pessoas olhando para baixo. E aquilo me arrebentou no dia, sabe? Eu falei assim, aí eu te falo uma coisa, eu tive uma pessoa na minha vida, né, quando eu tinha 16 anos, 15 anos, que ela falou assim para mim, eu até quero recortar essa parte, que se essa pessoa estiver assistindo isso, você sabe que é você. Você sabe, você tá assistindo, você sabe que foi você que fez isso. Não, Sabe sim. Não, mas é uma coisa... Sabe sim. Mas é uma Assiste coisa... quietinho. Tanto você, meu patrão, que falou isso pra mim, que eu te agradeço, mas essa pessoa que falou isso que eu vou falar agora. Quando eu tinha 15 anos, essa pessoa olhou pra mim e falou assim, um dia você vai ser grande. Eu não sei por que eu tô te falando isso, eu não sei como que vai ser, mas um dia você vai ser grande. Você sabe que foi você. E graças a Deus, hoje, pra minha realidade, eu me tornei grande. E esse patrão que falou isso, eu peguei isso também, sobre olhar pra baixo, eu tinha isso mesmo. É um complexo de inferioridade que eu tive que trabalhar em mim. E o Fernando também foi muito importante nessa parte da minha vida, que foi quem me indicou para terapia, para se conhecer, tá? Você foi, Carlos? Com certeza eu fui. Com certeza eu fui. E mudou minha vida. Me conhecer mudou minha vida. Saber quem eu sou. E não falei para ninguém, Fernando. Nem minha esposa sabia. Nem precisa. Eu falo, não, eu vou lá calar. É você com você. Eu quero eu. Cara, não tem nada mais prazeroso que você chorar, você poder botar. Sabe? Exatamente isso aqui, ó. Tira um peso, né? Que isso. Mas assim, eu quero exaltar esse patrão que falou isso pra mim, que eu só não ia crescer porque eu olhava pra baixo. E essa pessoa que com 15 anos falou, você vai ser grande um dia. Depois eu vou recortar isso e vou postar. Porque, cara, hoje eu tô, assim, feliz, realizado e tem muita coisa pra vir ainda. E vem. E nós vamos fazer muita coisa junto ainda, se Deus quiser. Oh, mas tem certeza. Carlão, o que você recomenda aí pra turma que tá nos assistindo? Uma leitura, ou uma série, ou um filme, pra tocar a alma mesmo, pra fazer a galera praticar o TBC, que é o tirar a bunda da cadeira. Cara, eu vou falar assim, primeiro eu vou falar de uma leitura que mudou a minha vida. Assim, não sei, vocês devem conhecer com certeza quem deve estar aí. Não é tão assim técnico, é uma leitura mais que foi o Pai Rico, Pai Pobre. O Leandro lê 5 livros por semana, né? Então. Cara, esse livro, certeza. ele me pegou assim, ó, me amassou. Eu li o livro, ouvi por áudio. Assim, até hoje, de vez em quando eu tô... Você não sabe a história, né? Não. Você tem a história do livro. Depois eu te Exatamente, você vai entender. Você tem a história do livro. Você tem. Você vai entender. Cara, tem que ler. Você vai, assim, você hoje já tá num nível legal como pessoa, mas vai te fazer voltar lá atrás, você vai, né? E esse livro, ele mudou muito a minha vida. Ele mexeu muito comigo. Não é um livro técnico, mas Sim. como pessoa, né? Claro. Ele mudou minha vida. Outra coisa também que mudou minha vida, agora vocês vão assustar. Você falou sobre um filme, eu não vou falar de um filme, vou falar de uma música. Boa. Uma boa. música. E todo mundo vai assustar, que não é nem um rock. Uma música do Milionário José Rico. Mas nós falamos isso no almoço hoje, Foi, que cara. essas músicas eram histórias, eram músicas. Tem uma música aqui do Milionário José Rico que chama Sonho de um Caminhoneiro. Né? E nessa música tem uma frase que fala assim: se realizava o sonho finalmente, o empresário passa a ser patrão. Conta a história de dois caminhoneiros, dois amigos que compraram um caminhão e passaram a ser donos do próprio negócio, e um deles acaba morrendo num acidente. Mas essa frase, se realizava o sonho finalmente, o empresário passa a ser patrão. Eu chorei muitas vezes, muitas noites, já dá vontade até de Chora. ouvindo essa música e voltando essa parte. Se realizava o sonho finalmente. O empresário passa a ser patrão. Cara, assim, essa música não tem como não emocionar. Eu fico... Legal. Porque é a história da minha vida. Legal. É a história da minha vida. Quem quiser te conhecer mais um pouco, fala aqui pra turma. Onde que as pessoas te encontram? E até a Impacto também, né? Galera,
por favor, entre lá no Instagram da Impacto, @impactoempilhadeiras. Entra também, nós temos um outro braço nosso, que é a Barbearia do Clay. Você quer ficar bonito, alinhado? Barbearia do Clay. Fala que veio aqui pelo podcast, que você vai ganhar um desconto especial lá no corte, por minha conta, tá? Quem tá falando é o Carlos. Pode chegar lá no pessoal lá da Barbearia do Clay, corta essa parte, chega lá e fala, o Carlos falou que eu vou ganhar um desconto aqui na barba, no cabelo, no tratamento. Pode ir lá, que é por minha conta. Isso é por conta aqui de vocês. Eu vou cortar o cabelo. Inclusive, vocês têm que ir lá. Eu vou lá e cortar um Tem cerveja lá, Carlos? Com certeza, gelada. Cerveja, amendoinzinho, chopp também. Uma vez por mês tem um churrasquinho para todos os clientes. A gente escuta moda, o cara tá cortando o cabelo. Você tá cortando o que? Você tá fazendo tricô no cabelo? Jogando videogame. E o meu Instagram é @carlosmaurizjr, de Júnior mesmo. E eu falo muito sobre empilhadeira lá. E falo sobre coisas da vida, postando diariamente. Né? Vou ser mais ativo esse ano, eu prometo. E, cara, e você que tem um sonho, a vontade de conhecer um novo ramo e até de trabalhar, as portas estão abertas. Pode chamar lá no Instagram. Manda seu currículo. Pode mandar. Fala, Carlos, eu não sei, mas eu quero aprender, eu tenho humildade. Você pode me indicar ou me dar uma oportunidade, a gente está aberto para tudo. Sempre conhecer pessoas novas. Carlão, obrigado. Cara. E agradecer vocês pela oportunidade. Estou muito feliz e realizando um sonho. E nós vamos ter o quê depois? O quê? O ao vivo. Com certeza vamos ter. Acho que não, ele vai trazer uma cerveja especial. Vamos tomar. Cara, tem uns contatos quentes que eu tô ligado. Vamos falar no bastidor, né? Tem. Esse eu não posso falar aqui, não, porque esse cara eu vou chamar. Entendi. Você sabe que é você que eu tô falando. Tá cheio de recado esse podcast hoje. As indiretas estão pesadas. Galera, tivemos aqui no nosso episódio de hoje o maior especialista em empilhadeiras do Brasil. Carlão, obrigado. Pela oportunidade. Onde que a turma te encontra, cara? Leandro.vsantos. E você ali. @FalaBarreto lá no Instagram. Vem com a gente. Fechou? Obrigado. Obrigado, irmão. Nos junto. encontramos aonde? Obrigado, gente. Agora aqui. Final. Nos encontramos no final. Tamo junto. Valeu, obrigado. Tchau, obrigado.